17h02. Começa agora a mistura mais completa da sua tarde. No cardápio dessa mistura tem muita informação, prestação de serviços, dicas de saúde, curiosidades e muito mais. Está no ar o programa Mistura da Tarde, com Andrei Principal Gabardo, na Rádio 98.3 FM. A mistura mais completa da sua tarde é aqui na Rádio Curitiba Mais FM. E quem está comigo aqui hoje é o nosso DJ Paulinho. Tudo bem, Paulinho? Tudo certo? E você já sabe, né? O cardápio do nosso programa é muito variado. A mistura mais completa da sua tarde é aqui. Aqui tem informação, tem prestação de serviços, tem dicas de saúde e de bem-estar, curiosidades, resgate histórico da nossa cidade e, claro, muita música boa do passado e também do presente. Então fica comigo, vamos juntos até às 6 horas da tarde. Eu sempre gosto de lembrar, né, que você pode ouvir o nosso programa de várias maneiras. Você pode ouvir aqui o programa através da frequência 98,3 do seu rádio. Pois é, estamos na Rádio Curitiba Mais FM. Ou você pode ouvir também através do site, que é o www.curitibamaisfm.com.br. curitibamaisfm.com.br, ou também através do aplicativo da Rádio Curitiba Mais FM, disponível na Play Store do seu celular. Ou ainda você pode ver e ouvir o nosso programa através da nossa live, da nossa transmissão ao vivo, que nós fazemos todos os dias aqui no nosso programa, na página da Rádio Curitiba Mais FM no Facebook, pelo endereço facebook.com/Rádio Curitiba Mais FM, e também através da página do Grupo Onix de Comunicação no Facebook. O endereço é www.grupoonixdecomunicação, facebook.com/Grupo Onix de Comunicação, facebook.com/Grupo Onix de Comunicação. São várias maneiras da gente ficar juntos aqui, da gente interagir, da gente conversar. E você que está nos ouvindo através do rádio, através do aplicativo ou através do site, dá um pulinho lá na live também para a gente conversar, para a gente bater um papo, para a gente interagir, beleza? E antes da gente começar também com o conteúdo que nós preparamos aqui para o nosso programa, eu quero lembrar a você que o nosso programa ele é apresentado de segunda a quinta-feira, de modo que amanhã, sexta-feira, não tem o programa Mistura da Tarde, mas você fica bem acompanhado também. Pois é, amanhã é dia do programa Lapidando Talentos, a partir das 5 horas da tarde, com a minha colega Cristiane Bernardes. Um programa de entrevistas com muitos assuntos interessantes que certamente você vai gostar. Então, você que ouve, que assiste o nosso programa, convido para que esteja também prestigiando o programa Lapidando Talentos amanhã, a partir das 5 horas da tarde, aqui na Rádio Curitiba Mais FM. Combinado? E vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Hoje aqui no nosso programa tem as principais notícias de Curitiba e da região metropolitana. Tem as notícias do nosso estado, nosso quadro Giro Estadual. Tem ainda a previsão do tempo para amanhã e também para o final de semana. E tem ainda o nosso quadro Agenda Cultural. E hoje vamos ter também uma entrevista especial com Dom Darcy Nicioli. Ele que é bispo da Igreja Católica e vai falar um pouco pra gente sobre a história de Nossa Senhora Aparecida. Afinal de contas, né, no sábado, dia 12, é o dia dela, da padroeira do Brasil, e você vai saber então um pouco mais da história dela aqui no programa Mistura da Tarde de hoje, que só está começando. E olha só, hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro de 2019. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. E para os católicos é comemorado o dia de São Daniel Comboni. Então, hoje, dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental e dia de São Daniel Comboni.
E vamos então começar o nosso programa de hoje com as principais notícias de Curitiba e também da região metropolitana. Tentativa de assalto à loja acaba com um ladrão morto aqui em Curitiba. Pois é, um assaltante morreu e outro ficou ferido após o confronto com a polícia durante uma tentativa de assalto a uma unidade das lojas Americanas, na Avenida Vereador Toaldo Túlio, no bairro São Brás, aqui em Curitiba. Os dois suspeitos teriam entrado armados na loja na noite de ontem e feito reféns no fundo da loja. Um pedestre que passava em frente à loja no momento em que o assalto acontecia foi quem chamou uma viatura da Polícia Militar que fazia o patrulhamento de rotina na região. Quando os policiais entraram na loja, os assaltantes começaram a atirar, que revidaram. Um dos assaltantes morreu no local. O outro levou um tiro na perna e foi encaminhado para o Hospital Evangélico. Uma chave que seria de um veículo com alerta de roubo foi encontrada no bolso de um dos assaltantes. Nenhum policial se feriu gravemente. Agentes de endemias da Secretaria da Saúde fazem protesto no centro de Curitiba. Pois é, em greve há 10 dias, os agentes de endemias de Curitiba fizeram uma manifestação em frente à sede da Secretaria Municipal de Saúde no centro de Curitiba na tarde de ontem. A categoria pede reajuste salarial, implantação do plano de carreira e adicional de insalubridade. Vale dizer que atualmente o salário dos agentes de endemias é de R$ 1.346. R$ 1.346. Eles atuam na prevenção de doenças e são conhecidos principalmente pelas ações feitas a residências no combate ao mosquito da dengue. O protesto aconteceu no momento em que uma reunião do Conselho Municipal de Saúde acontecia no prédio, mas dos temas em pauta, nenhum deles abordava o reajuste e demais pedidos feitos pelos agentes de endemias. De acordo com o sindicato da classe, há falta de diálogo com a prefeitura. O desembargador Abraham Lincoln Calisto, do Tribunal de Justiça do Paraná, concedeu uma liminar favorável à prefeitura para que os agentes retornem ao trabalho imediatamente. A decisão ordena a suspensão imediata do movimento de greve e o retorno às atividades, sob pena de multa diária de R$ 20 mil. Além disso, o documento proíbe a prática do cerceamento do direito de acesso dos servidores que não aderiram ao movimento, sob pena de multa de R$ 1.000 por dia. Motorista foge após causar acidente no bairro Parolim, em Curitiba. Pois é, o motorista causou um grave acidente no começo da tarde de ontem, aqui em Curitiba. Ele furou a preferencial e bateu o veículo que dirigia contra outro carro. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Leônidas da Costa e Panfilho de Assunção. De acordo com testemunhas, após a batida, o motorista pediu desculpas ao condutor do outro veículo e fugiu do local do acidente, em direção à Avenida Marechal Floriano Peixoto. Os motoristas não se feriram. O BPTran, o Batalhão de Polícia de Trânsito, atendeu a ocorrência. É aquilo que a gente fala, né? É preciso ter muito cuidado ao dirigir. O trânsito é sim um local muito perigoso, mas ainda tem muita gente que dirige como se fosse o dono do mundo, né? Vale também dizer que fugir do local do acidente e não prestar socorro é crime. No trânsito, todo cuidado é pouco e fica aí o alerta mais uma vez aqui do nosso programa. Dirija sempre com muito cuidado e caso aconteça algum acidente, preste o socorro devido. 13 bairros de Curitiba terão asfalto novo nos próximos dias. Pois é, um pacote de obras asfálticas promovido pela Prefeitura de Curitiba deve renovar o asfalto de mais 12 ruas, que passam por 13 bairros diferentes aqui em Curitiba. De acordo com a Secretaria de Obras, o trabalho de retirada do asfalto antigo e colocação do asfalto novo deve durar aproximadamente 10 dias. De acordo com a Secretaria de Obras, o trabalho de retirada do asfalto então começa já hoje e nos próximos dias e deve durar então 10 dias. As ruas que ganharão asfalto novo serão Avenida Três Marias, no trecho entre a Avenida Vereador Toaldo Túlio e Rua Pedro Correia da Cruz, no bairro Orleans.
a Rua Carlos Razeira, no trecho entre as ruas André Zanetti e Vitório Wieser, no bairro Vista Alegre. Asfalto novo também na linha verde, entre as ruas Aníbal Requião e o viaduto do Xaxim, no bairro Auer. E também no trecho entre as ruas Francisco de Souza e a Avenida Marechal Floriano Peixoto, no bairro Auer. Outro trecho da linha verde que ganhará asfalto novo é entre a Avenida Salgado Filho e a Deputado Leoberto Leal. No bairro Sítio Cercado, a Rua Isaac Ferreira da Cruz também deve ganhar asfalto novo, entre as ruas Doutor Levi Buquera e Rua da Lua. A Rua Tijucas do Sul também deve ganhar asfalto novo, entre as ruas Mário Gasparim e Rua Guaçuí. A Rua Eduardo Pinto da Rocha, no bairro Alto Boqueirão, também terá asfalto novo, entre as ruas Francisco Derosso e Jataizinho. Vale dizer que a obra, então, deve durar aproximadamente 10 dias. E é aquela velha recomendação de sempre, né? Se você precisa passar por esses trechos que nós mencionamos aqui, que estarão em obras, tenha paciência, porque o trânsito deve ficar lento nesses locais. Vale aquela dica, né? Saia mais cedo de casa para você não se atrasar aí para os seus compromissos e também procure desvios ou caminhos alternativos. E essas foram então as principais notícias aqui hoje de Curitiba e também da região metropolitana. Agora vamos saber dos fatos importantes do nosso estado, no nosso quadro Giro Estadual. E olha que legal essa notícia, hein? O Parque Estadual de Vila Velha, nos Campos Gerais, vai virar cenário para uma revoada de balões que acontece nesse domingo. Vamos saber os detalhes com a nossa repórter Priscila Paganotto. Boa tarde para você, Priscila. Boa tarde, Andrei. O Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, é cenário da primeira revoada de balões no próximo domingo. São 15 balões de diversos tamanhos e formatos, a maioria produzida no estado. As decolagens acontecem em área restrita do parque, às 7h30 da manhã e às 4h30 da tarde. A entrada é gratuita para a área de decolagem, mas a capacidade é limitada a 800 pessoas. A visitação das demais áreas segue a programação normal, de acordo com o regulamento e os preços estabelecidos pelo Parque Estadual. Por se tratar de um evento experimental para mostrar a viabilidade de implantar voos permanentes de balões no parque, não é permitida a participação do público nos voos. O secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, destaca que o evento pode ser um marco para o Paraná, pois vai mostrar o potencial turístico que o parque e a região dos Campos Gerais possuem. De acordo com o secretário, o turismo no estado é uma grande mola de desenvolvimento e geração de renda e precisa ser explorado com uma boa estrutura e qualidade aos turistas. O governo do estado entende que nós temos aqui uma grande possibilidade de gerar turismo, renda, melhorar a vida das pessoas, melhorar o entorno. Nós temos aqui um parque que tem uma questão histórica, porque ele está presente nos livros da história, e isso causa um despertar nas crianças. Fora isso, toda essa questão lúdica da taça, do camelo, a questão das furnas, a Lagoa Dourada, as trilhas, o lobo-guará, a fauna. Então eu tenho certeza absoluta que os Campos Gerais, que já tem uma grande atratividade nos esportes ligados à aventura e natureza, tem agora uma possibilidade muito grande de ter uma geração de emprego e renda através dessa grande ferramenta que é o turismo. O Parque Estadual Vila Velha passa por um processo licitatório para repassar a gestão das lanchonetes, dos ingressos, do estacionamento e dos passeios para iniciativa privada, com potencial de economia de R$4 milhões por ano aos cofres públicos. O evento com balonismo serve para que empresas interessadas em investir no parque conheçam de perto o potencial turístico do local. O balonismo é uma das modalidades dos Jogos de Aventura e Natureza lançados pelo governo do Paraná neste ano. São 29 modalidades esportivas e disputas que acontecem em 26 municípios. As 5 etapas da competição, onde já aconteceram 3, reúnem 200 mil pessoas, entre atletas, dirigentes de federações esportivas e a comunidade que acompanha as disputas. O secretário municipal de turismo de Ponta Grossa, Edgar Rampf, afirma que a ideia é proporcionar uma nova frente de divulgação da cidade.
essa primeira revoada de balões em Vila Velha, esse primeiro evento de balonismo junto ao Parque Estadual de Vila Velha, é uma experiência que nós queremos ver instalada e funcionando tão logo o parque seja concedido à exploração privada. Nós acreditamos no potencial turístico e em novos produtos sendo oferecidos no entorno do Parque Estadual de Vila Velha e em toda a Ponta Grossa. A Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo publicou no mês passado o edital do processo de concessão do Parque Estadual de Vila Velha. A disputa é dirigida a empresas interessadas em investir na melhoria da estrutura do parque e do entorno e está aberta até o dia 23 deste mês. São concedidas as áreas de venda de ingressos de entrada e dos atrativos, controle e cobrança de estacionamento, transporte interno, alimentação, gestão do centro de visitantes e da loja de conveniência, além do monitoramento do uso público das trilhas e nos atrativos e na segurança patrimonial. Também podem ser oferecidas atividades como mountain bike, balonismo, campo de desafios, arvorismo e outras. Ao todo, o projeto de lei sancionado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior neste ano autoriza a concessão para exploração de uso total ou parcial de áreas comuns nos 64 parques estaduais e nas unidades de conservação do Paraná. O Parque Vila Velha foi criado em 1953 para preservar as formações de arenito e os campos nativos do Paraná. Tombado como patrimônio histórico e artístico estadual, ele tem mais de 3 mil hectares. De janeiro a julho deste ano, 34 mil pessoas visitaram o local, uma média de 4.800 pessoas por mês. No ano passado, foram mais de 65 mil visitantes. Priscila Paganoto para o Mistura da Tarde. Muito obrigado, Priscila, pelas suas informações. Pois é, o melhor de tudo, né, é que o tempo vai colaborar sim, porque vai fazer sol tanto aí na região dos Campos Gerais, como aqui em Curitiba. Então, esse foi aí o nosso giro estadual de hoje. E agora vamos falar sobre a previsão do tempo aqui para Curitiba e também para a região metropolitana. E olha, a noite de ontem já não foi tão fria aqui em Curitiba, né? Essa quinta-feira foi de sol forte também e temperaturas mais altas. Para amanhã, sexta-feira, o dia deve ser parecido com o de hoje, com sol forte e temperaturas altas também. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima pode chegar até os 28 graus. O sábado será de tempo ensolarado aqui em Curitiba e na região metropolitana. A mínima prevista para o sábado é de 17 graus e a máxima pode chegar até os 30 graus. Como eu disse, né, o tempo firme, ideal aí para fazer passeios ao ar livre, como ir a parques, fazer aí viagens, né, ir ver realmente o balonismo lá nos Campos Gerais, ou mesmo fazer uma trilha, uma caminhada, enfim, algum passeio ao ar livre, vai estar muito bom o tempo para isso, viu? O domingo também vai ser de sol, mas pode chover à tarde devido aí ao aumento das temperaturas. A temperatura mínima prevista para o domingo é de 19 graus e a máxima pode chegar até os 30 graus. Na segunda-feira pode chover de forma mais significativa em algumas horas do dia, em forma de pancadas. Na terça-feira o tempo dá uma refrescada, mas não chega a fazer frio. Mas até lá a gente vai atualizando a previsão do tempo aqui para você. Lembrando então que para amanhã, sexta-feira, o tempo deve ser parecido com o de hoje, com sol forte, mínima de 14 graus e máxima de 28 graus. Lembrando também que essas informações colhidas e apresentadas aqui são do Instituto Climatempo. E agora vamos de música? Pois é, vamos ouvir agora a música Ainda Bem com Marisa Monte e daqui a pouco a gente volta com muito mais para você. Fica por aí. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você, porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim, até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a solidão.
meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado, tudo se transformou. Agora você chegou, você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. E olha, vamos fazer aquela sessão de beijos e abraços agora, viu? Quero mandar um abraço aqui para o Rodrigo do Nascimento, sempre acompanhando o nosso programa. Um beijo para Priscila Oliveira. Um abraço para o Douglas Duarte, também sempre ligadinho aqui com a gente. Um abraço para o André Azevedo da Silva. Obrigado pela sua audiência, viu, André? Um abraço para o Walter Neto. Um beijo para Maria Aparecida de Oliveira. Um beijo para Bruna Carvalho. Um beijo para Isadora Bueno. Um beijo também para Raquel Arende, também sempre ligadinha aqui. Obrigado pela sua audiência, viu, Raquel? Um beijo para Tânia Belotto. Um abraço para o Guido Salton. Obrigado pela sua audiência, viu, Guido? E também um abraço para o Cássio Eduardo Rosa. E também um abraço aqui, um beijo para Beatriz Rosa, que comentou melhores músicas nesse programa. Que bom que você gosta aqui do nosso repertório musical, viu, Beatriz? A gente faz com muito carinho, né? Pensando sempre nos mais variados ritmos, nos mais variados artistas de ontem e de hoje, né? Sempre aí com vários ritmos, com vários artistas, pensando aí nas várias pessoas com vários gostos musicais que assistem, que ouvem aqui o nosso programa. E olha só, ainda hoje aqui no nosso programa, você vai acompanhar uma entrevista especial que nós fizemos com o bispo Dom Darcy Nicioli, que vai falar pra gente um pouco da história de Nossa Senhora Aparecida e como Nossa Senhora Aparecida se tornou padroeira do Brasil. Afinal de contas, né, no sábado, dia 12, é o dia dela, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida. E a gente traz então curiosidades sobre Nossa Senhora Aparecida daqui a pouco para você. E agora então a gente faz uma pausa, vamos ouvir os nossos apoiadores culturais e na sequência a gente volta com essa entrevista e tem ainda a agenda cultural com a programação para o final de semana e mais música boa. Então fica por aí que eu volto já. Dezessete horas e 26 minutos. Estamos apresentando o programa Mistura da Tarde com Andrei Principal Gabardo. A mistura mais completa da sua tarde. Volta já! Dezessete horas e 27 minutos. CMM Multimarcas, a loja de carros mais acessível da sua cidade. Veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e com garantia. Venha, faça uma visita e comprove a qualidade de nossos veículos. Temos uma excelente e moderna instalação para proporcionar o que há de melhor em conforto para você e sua família. CMM Multimarcas, Rua Pedro Gusso, 3229, na SIC. Telefone 389-5219 ou pelo site cmmmultimarcas.com.br. Restaurante Santa Fé, sob nova direção. Servimos buffet livre, por quilo, prato feito e marmitex. Fazemos entregas, atendemos empresas, aceitamos cartões de débito, crédito e refeição. Horário de atendimento, de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. Telefones 30 39 86 50 ou 997 97 60
36, Rua Santa Fé, número 90, SIC. Em sua criação ou inovação, conte com a E-Souza Adesivos. Banners, fachadas, cartões, panfletos, camisetas e canecas, brindes, cavaletes e almofadas. Contatos pelo telefone 99847 5052. Wave Studio Dance, Zumba, Move, Dance Jazz, Fit Dance, Balé, Fit Dance Team, Fit Dance Kids, Dança do Ventre, Dança de Salão. Wave Studio Dance, na Rua Pedro Gusso 2001, Loja 15, Melville Center Mall. Estacionamento grátis. Pensou em adquirir o seu imóvel e ainda viajar para a Europa? Quer saber como? Basta adquirir uma cota de imóveis da Yamaha Consórcio. São diversos prazos para pagar e a Yamaha Consórcio tem uma das menores taxas do mercado. Não cobra taxa de adesão e nem fundo de reserva. Adquira já sua cota e não fique fora dessa. Essa é a Yamaha Consórcio, construindo sua história com você. Maiores informações com José Gruber via WhatsApp 041 99979 5413. Rádio 98.3 FM, a melhor do seu dial. Voltamos a apresentar o programa Mistura da Tarde, com Andrei Principal Gabardo. A mistura mais completa da sua tarde está de volta. E olha a gente aqui outra vez, pois é, estamos de volta ao vivo aqui com o programa Mistura da Tarde, direto dos estúdios da Rádio Curitiba Mais FM, aqui na cidade industrial de Curitiba. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e vamos juntos, né, até às 6 horas da tarde. Tem muitas outras atrações aqui hoje no nosso programa. E eu quero lembrar mais uma vez aqui que o nosso programa é apresentado de segunda a quinta, sempre às 5 horas da tarde. Então, portanto, amanhã, que é sexta-feira, não tem o nosso programa, mas você fica assim muito bem acompanhado na companhia da minha colega Cristiane Bernardes, com o programa Lapidando Talentos, sempre com entrevistas falando sobre empreendedorismo, sobre negócios, enfim, um programa bem interessante que você que assiste o nosso programa certamente vai gostar. Então, reforçando, amanhã, a partir das 5 horas da tarde, tem o programa Lapidando Talentos com a Cristiane Bernardes aqui na Rádio Curitiba Mais FM. E eu quero lembrar você também que existem várias formas de você ficar ligado aqui com o nosso programa e também com a Rádio Curitiba Mais FM. Você pode ouvir aqui as atrações através da rádio 98,3. Curitiba Mais FM no rádio, na frequência 98,3. Através do site da rádio, que é o www.curitibamaisfm.com.br, curitibamaisfm.com.br, ou também através do aplicativo da Rádio Curitiba Mais FM, disponível na Play Store do seu celular. E ainda você pode ver e ouvir o nosso programa através da transmissão ao vivo que nós fazemos, através da página do Facebook do Grupo Onix de Comunicação e também da Rádio Curitiba Mais FM. Então, dá um pulinho lá na live, daqui a pouco a gente conversa, a gente interage. Para você também que ouve o nosso programa pela rádio ou pelo aplicativo ou pelo site também, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e pela confiança aqui em você ouvir o nosso trabalho, prestigiar aqui o programa Mistura da Tarde. E olha só, eu quero então registrar aqui agora mais algumas participações. Quero mandar um abraço para o Periguari Fortes, sempre aqui com a gente também. Um abraço, obrigado pela sua audiência, viu, Periguari? Um abraço também para
pro Ernesto dos Santos, um abraço para você, viu, Ernesto? Um beijo para Cecília Comelbete, obrigado pela sua audiência, viu, Cecília? Um beijo também para Rosângela Pinheiro, que ela comentou aqui, ó. Boa tarde, Andrei, querido, saudade de você. Um beijo para você, viu, Rosângela? Obrigado por você estar acompanhando aqui o meu trabalho, o trabalho do programa Mistura da Tarde. Obrigado pela sua audiência. E daqui a pouquinho a gente interage mais, vai mandando seu comentário lá, que a gente vai conversando daqui a pouquinho. Porque agora está chegando o nosso quadro da Agenda Cultural, com as dicas de tudo de bom para você fazer pela cidade no final de semana. Então fica ligado, a nossa Agenda Cultural começa agora. E olha só, então anote aí as dicas. De terça a domingo acontece a exposição de mais de 150 peçancas polonesas. Mas o que são peçancas? São aqueles ovos de galinha, né, decorados manualmente com diversas cores e formas. Realmente um trabalho manual muito bonito. Então, exposição de 150 peçancas polonesas. A exposição acontece no Memorial da Imigração Polonesa, que fica na rua Euclides Bandeira, sem número, no bairro Centro Cívico. A exposição pode ser visitada de terça a domingo, das 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde. E fica disponível para visitação até o dia 31 de dezembro. Então, né, se você não puder ir no final de semana, tem até o final do ano para você prestigiar. Então, reforçando, exposição de peçancas polonesas no Memorial da Imigração Polonesa. De terça a domingo, o Memorial da Imigração Polonesa fica na rua Euclides Bandeira, no Centro Cívico. E a exposição fica aberta, então, das 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde. E olha só, na nossa agenda também não poderia faltar, é lógico, né? Programação infantil, afinal de contas, a gente sabe, no sábado, dia 12, é dia de Nossa Senhora Aparecida, mas também é celebrado o Dia das Crianças, né? Então você aí que tem filho, tem sobrinho, tem neto, anote aí essas dicas do que você fazer com eles no final de semana, viu? Então, olha só, no domingo será apresentado no Teatro do Piá o espetáculo de marionetes A História de um Cão. O protagonista da peça é um cão que vive em um casebre com a sua dona. Como todos os cães, ele adora brincar e latir o tempo todo. Corre atrás de galinhas, procura restos no caixote de lixo e vive uma relação de amor e ódio com um gato. À noite, quando sua dona está dormindo, seu latido incomoda a todos. É a história de um cão que vive se metendo em muitas confusões. Concebido sem palavras, o espetáculo é destinado ao público de todas as idades. Não é só para criança, não. Tenho certeza que se você for, você vai gostar também, viu? O espetáculo A História de um Cão será apresentado, então, neste domingo, às 11 horas da manhã, no Teatro do Piá, que fica no Palacete Wolf, na Praça Garibaldi, número 7, no bairro São Francisco, aqui em Curitiba. A peça tem classificação livre e a entrada é gratuita. Então, reforçando aí, espetáculo A História de um Cão, espetáculo de marionetes, será apresentado, então, neste domingo, às 11 horas da manhã, no Teatro do Piá, que fica no Palacete Wolf, na Praça Garibaldi, número 7, no bairro São Francisco, aqui em Curitiba. A peça tem classificação livre e a entrada é gratuita. Ideal, então, como eu disse, para você levar o seu filho, sua filha, seu sobrinho, seus netos, enfim, uma programação bem bacana no Dia das Crianças. E ainda falando em atrações para as crianças, olha só que legal, neste sábado, dia 12, acontece no Parque Barigui a Festa das Crianças, promovida pela Prefeitura de Curitiba. As crianças poderão se divertir com diversas atividades recreativas e esportivas também, viu? Como, por exemplo, jogos de tabuleiro, brinquedos infláveis, cama elástica, futebol, desenho, pintura, dentre outras atividades, opções não faltam, viu? O evento é gratuito e no local serão vendidas diversas guloseimas. A Festa das Crianças acontece no Parque Barigui, das 10 horas da manhã até às 5 horas da tarde desse sábado. A entrada é livre. Então, reforçando, Festa das Crianças no Parque Barigui, das 10 horas da manhã até às 5 horas da tarde desse sábado, com entrada gratuita.
E essas foram então as dicas, né, da nossa agenda cultural de hoje. A gente espera, né, que você possa se divertir, que você possa ter momentos alegres, felizes, com toda a sua família, com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos, ou mesmo sozinho, né? Afinal de contas, é uma programação vasta para que você possa realmente aproveitar. E como eu disse mais cedo, na previsão do tempo, o dia vai estar aí tanto o sábado quanto o domingo, ideal para passeios ao ar livre. Vai estar sol, vai estar um dia agradável, mas, né, leve boné e protetor solar, mas aproveite aí o seu final de semana, curta, aproveite bastante, viu? E agora nós vamos mudar de assunto, como o nome do nosso programa diz, né? O nosso programa é uma verdadeira mistura. Aqui nós trazemos informação, trazemos prestação de serviços, curiosidades, resgate histórico da nossa cidade, além de muita diversão. O nosso programa, ele é plural, né? Aqui a gente respeita os diferentes gostos musicais, os diferentes pontos de vista, os diferentes pensamentos e as diferentes religiões. Mas por que eu estou dizendo tudo isso, né? É porque agora nós vamos exibir uma entrevista que nós fizemos com Dom Darcy Nicioli, diretamente de Aparecida, falando sobre Nossa Senhora Aparecida. Como você sabe, né, dia 12 é dia de Nossa Senhora Aparecida. E como forma de homenageá-la, então, nós vamos mostrar um pouquinho mais sobre a história da devoção a Nossa Senhora Aparecida e como ela se tornou a padroeira do Brasil. Vamos acompanhar. E o que será que leva tanta gente a vir ao Santuário de Aparecida? Como Nossa Senhora se tornou padroeira do Brasil? Fizemos essas e outras perguntas ao antigo reitor do Santuário de Aparecida e atual bispo de Diamantina, Dom Darcy Nicioli. Dom Darcy começou falando sobre como foi exatamente o achado da imagem de Nossa Senhora Aparecida no rio Paraíba do Sul. Conde de Assumar, que era um governador enviado por Portugal para Minas, Rio e São Paulo. Ele veio, então, normatizar a expedição do ouro, do diamante e das pedras preciosas, e Portugal precisava muito disso e estava havendo desvio, não? Ele veio, então, botar ordem nesse sentido, segundo os ditames da coroa portuguesa, e passando por aqui, a Câmara dos Vereadores, então, e as autoridades de Guaratinguetá, porque Aparecida, naquela época, era um bairro de Guaratinguetá, cidade vizinha hoje nossa aqui, resolveu dar um banquete para o governador. E então provocou-se isto, que era preciso que tivesse pescados, porque ele, português, gostava muito de pescados, e essa iguaria ele precisaria, então, saborear. Não, os peixes brasileiros, os peixes do rio Paraíba do Sul. Acontece que não era época de pescado. E, de fato, havia, segundo a crônica, uma dificuldade muito grande. Foram convocados pescadores, dentre eles os 3 pescadores, não? E esses 3 pescadores se deram, então, ao trabalho. E, segundo as crônicas, tiveram muita dificuldade de encontrar peixes. Mas, no exercício todo, num rio caudaloso, com suas canoas frágeis, com suas redes também muito precárias, eles tentaram, não é? E dizem, então, que na lida da pesca encontraram primeiro o corpo de Nossa Senhora. Era uma imagem quebrada e não se sabe até hoje por qual motivo essa imagem quebrada foi parar no fundo do rio. E pelo jeito, pelo limbo, pela cor da imagem, porque é uma imagem de terracota, de barro, já escurecida e etc., possivelmente ela tenha ficado um bom tempo no fundo do rio. Mas aí, quando foi pescada, então, a parte do corpo, os pescadores parece que se abriram a uma dimensão do mistério. Porque eles poderiam muito bem ter jogado de volta aquele pedaço de imagem. O que eu faço com um pedaço de imagem? A não ser colocar no pé de um cruzeiro, como é o costume até hoje. Não vale nada. É uma imagem quebrada, é uma imagem que quebrou o símbolo, quebrou o sinal. Mas eles entenderam que tinha alguma coisa diferenciada. E reservaram, então, no fundo da canoa, aquele pedaço de imagem, segundo as crônicas da época. E continuaram o trabalho com esperança de que, quem sabe, aquilo ali era um sinal positivo para a pesca necessária. E
continuando nesse serviço, encontraram a cabeça da imagem. E aí foi algo inusitado. Como é que pode, num rio caudaloso como aquele, em lanços de redes, em momentos diferenciados, em lugares diferenciados, terem a sorte, entre aspas, de terem encontrado a cabeça da mesma imagem, uma cabeça que não tem 3 centímetros de comprimento, portanto é um volume pequeno para ser captado por uma rede, mas foi. E quando eles uniram cabeça e corpo, viram que era a mesma imagem. Então, entenderam, aqui há algo diferenciado. Eu digo que os olhos da fé. Esse é um olhar diferenciado. É preciso que a gente enxergue a vida com os olhos da fé, para nós enxergarmos mais do que os olhos permitem ver e para nós compreendermos mais que a nossa vã razão permite compreender. Porque a vida não é explicável, não é tudo explicável. É a frustração da ciência, que quer explicar tudo e precisa ser mesmo um exercício forte de todo aquele que se mete na seara da ciência. É claro, tentar explicar, e Deus nos dá a inteligência para isso, mas é preciso também humildade, que a mão humana vai até um determinado ponto. Além disso, é preciso crer numa força superior. Aqueles homens simples assim entenderam e acreditaram. Dizem as crônicas que após a pesca da imagem, a pesca de peixes foi abundante. Viu-se então ali, assim eles entenderam, um grande milagre. Numa época em que o pescado não era nem sequer possível, quanto menos farto, foi farta a pescaria. Que maravilha isso. Então eles entenderam assim, trouxeram a imagenzinha para casa e construíram então um pequeno oratório. E ali começaram a rezar. E aí sucederam-se os milagres. O milagre da vela, eles rezando o terço, a vela se acendeu espontaneamente. Depois o milagre da ceguinha, de Jabuticabal. Ela com muita vontade de vir a Aparecida, eles muito pobres, etc. Mas a mãe e a filha resolveram empreender a viagem e vieram caminhando. E diz então que quando avistaram, a mãe avistou a igrejinha no alto do Morro dos Coqueiros. De lá, então, disse, olha a imagem, olha a igreja da Santa. Nesse momento, ela, que era cega de nascença, enxergou. Então, essas histórias foram sendo registradas e etc. Como também a história do escravo que se libertou, sendo trazido pelo feitor, pediu para rezar aos pés da Santa. E é real isto. Tanto o escravo como o feitor viveram todo o restante de suas vidas ao redor da capela de Nossa Senhora, depois que aconteceu dele se livrar das amarras, das correntes que o escravizavam. E tudo isso vai ganhando uma leitura teológica. A menina que passa a enxergar, ora, Deus abre os nossos olhos, não, e faz com que nós percebamos a sua grandeza, o seu amor para conosco e nos dá possibilidade de vida, de viver. Porque quem é cego fica fechado no seu mundo. A linguagem teológica é essa, passou a enxergar, quer dizer, começou a viver, a considerar o outro, a se relacionar, a amar. Deixou de viver o egoísmo, o fechamento dentro de si mesmo. Uma linguagem teológica para isso. A mesma coisa quando se libertou o escravo das correntes, não? Deus nos liberta de tudo aquilo que nos amarra, que nos prende em nós mesmos e etc, não? E faz com que nós, pela força da fé, vençamos todas as injustiças, toda a escravidão do mundo, a escravidão do pecado, por exemplo, mas também as injustiças sociais, não? Que escravizam, que prende, que exclui, né? Então, tudo isto é superação na perspectiva da fé, sem ser violento. Não é a força do amor, não é a potência da força, é a força da impotência. A fé é a força da impotência. Então, é muito interessante isso, não? A mesma coisa foi com respeito àquele cavaleiro que muito orgulhoso, que dizia que Nossa Senhora não era nada, que não tinha nada, que isso é só a história do povo, e tentou entrar com seu cavalo dentro da igreja e ficou a marca da ferradura nos degraus
de entrada, né? Essa marca da ferradura ainda existe isto, né? Como um sinal, vamos dizer assim, e a pedra original está no Museu de Nossa Senhora Aparecida, onde tem de fato ali, né? Parece uma ferradura que ficou incrustada na pedra, tem um sinal ali, né? É para dizer isto, né? Não é com arrogância que a gente vence na vida, não é? E é preciso que nós tenhamos a humildade de considerar a fé do outro e de não impor nada a ninguém. Ora, isso é uma linguagem muito atual hoje, em que nós temos que considerar a todas as religiões, a todas as pessoas, a todas as crenças e etc. E nós testemunharmos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e convencermos o outro, não simplesmente para ele passar para o nosso lado, mas para ele entender a grandeza de quem vive a partir dos valores do Evangelho, a justiça, a solidariedade, a misericórdia, anular em nós o desejo de vingança, o acúmulo de bens, a prepotência do poder e etc. Veja, é isso que dá vida, compensa viver uma vida que faz sentido. As grandes depressões dos dias de hoje é justamente uma vida que não tem sentido. Então, uma vida vazia. O Evangelho nos preenche como um todo, porque é Deus. Não, é o sentido de Deus para a vida. Uma vida que faça sentido. Nossa Senhora Aparecida nos ajuda a ter sentido na vida. Eu acho que é isto que é motivo, e é o motivo principal, de orbes, de multidões que vêm ao Santuário Nacional sem nenhuma explicação. Não é nada programado. Há dias que tem 200 mil pessoas aqui. Nós ultrapassamos 13 milhões de pessoas que vêm visitar o Santuário Nacional espontaneamente. Famílias, jovens, vêm evangélicos, vêm muçulmanos, que também respeitam a mãe de Jesus e etc. Vêm ateus, vêm pessoas que vêm simplesmente para ver a beleza do santuário, a grandiosidade do santuário, a arte do santuário, e vem. Ele chega aqui, ele tem um toque de Deus na sua vida e volta para casa com esperança. Eu digo que o maior milagre do santuário é o renovar da esperança. Dom Darcy também nos contou como Nossa Senhora Aparecida se tornou padroeira do Brasil. Padroeira do Brasil aconteceu em 1930. Foi pedido, então, a Roma que decretasse Nossa Senhora como protetora do Brasil. E que foi acolhido depois por Getúlio Vargas. E foi a grande celebração em 1931, no Alto do Castelo, no Rio de Janeiro, onde reuniu-se, na época, há uma expectativa disso, de mais de 1 milhão de pessoas. E foi, de fato, nunca o Brasil tinha visto uma concentração daquela. E foi toda uma apoteose, porque a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi levada em um vagão, em um vagão-capela, de Aparecida até o Rio de Janeiro. Em todas as estações por onde ela foi passando, havia pessoas e gente gritando e aquela felicidade imensa e etc. Então aí se decretou. São Pedro de Alcântara, por causa de Portugal, era o protetor do Brasil. Decretou-se a protetora e ficou a partir daí então a padroeira do Brasil. Isso aí, então, você ouviu a entrevista que nós fizemos com Dom Darcy Nicioli, falando sobre Nossa Senhora Aparecida. E continuando a nossa homenagem, né, a Nossa Senhora Aparecida, vamos agora ouvir uma música em homenagem a ela. Vamos ouvir agora a música Romaria com Sérgio Reis. E daqui a pouco eu volto com muito mais. Fica por aí. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ou giló, desta vida cumprida a sol. Sou caipira, piracora, nossa
Senhora de Aparecida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina mim escuro e fundo trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura. Descasei e joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina mim escuro e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina mim escuro e fundo o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir em romaria e prece paz dos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina mim escuro e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina mim escuro e fundo o trem da minha vida. E essa foi então a música Romaria com Sérgio Reis aqui no programa Mistura da Tarde, a nossa singela homenagem à Mãe de Jesus Cristo, Nossa Senhora, né? Com o título de Nossa Senhora Aparecida. Independentemente, né, da sua religião, a gente não pode negar, né, que Maria não foi uma mulher comum, ela carregou Jesus no seu ventre e merece, né? Então toda a nossa admiração, e essa então foi a maneira singela aqui da gente mostrar para você um pouquinho sobre a história de Nossa Senhora Aparecida e também com essa música Romaria de Sérgio Reis. A gente espera que você tenha gostado. E a Yasmin Lipinski comentou aqui na nossa publicação: melhor momento do dia é assistindo Mistura da Tarde. Olha só que legal. Obrigado pelo seu comentário, viu, Yasmin? Um beijo para você. E ela também comentou: maravilhosa essa entrevista, elogiando então a entrevista que nós fizemos com Dom Darcy sobre Nossa Senhora Aparecida. Eu quero aproveitar aqui esse momento, mandar um beijo para Roberta dos Santos, que está sempre ligada aqui com a gente. Um beijo também para Manuela Barros da Costa. Um abraço para o Ivan Gomes. Um abraço também para o Sérgio Marques da Silva. Um abraço para o Alberto Gliber, ligadinho aqui com a gente também. Um abraço também para o Neidival Nakaodo, sempre ligado aqui no nosso programa também. E a você que está ouvindo também, não só aqui pelo Facebook, mas também pela rádio, também através do site e do aplicativo. Não dá para a gente mencionar aqui você, mas muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui no nosso programa. E olha só, antes da gente encerrar, eu quero lembrar mais uma vez que amanhã, sexta-feira, não tem o nosso programa. Amanhã você fica com a Cristiane Bernardes e o programa Lapidando Talento.
talentos. A gente volta a se encontrar então na segunda-feira, a partir das 5 horas da tarde, aqui com o programa Mistura da Tarde, a mistura mais completa da sua tarde, é aqui com a gente na Rádio Curitiba Mais FM. O nosso programa de hoje vai terminando por aqui, então a gente se encontra na segunda-feira. Valeu, Paulinho, até segunda! Até lá, e você também. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua companhia. A gente se encontra então na segunda-feira, às 5 horas da tarde. Não falte a esse nosso compromisso, viu? Uma boa tarde para você, uma boa noite, um grande abraço, um beijo e até segunda. Tchau! Horas 17h58